Pessoal, boa noite. Me ouvem, me veem? Muito bom. Então, boa noite a todos. Sejam bem-vindos para a nossa aula, nossa conversa de terça-feira. É um tema extremamente importante para aqueles que já são familiarizados com o Dharma, principalmente com o Vajrayana, e para aqueles que simpatizam com o budismo e que têm alguma aspiração de vir a ter práticas budistas de uma maneira diligente, disciplinada, correta. O tema de hoje é fundamental, porque trata-se das preliminares. Uma coisa que é geralmente comum, um erro comum, é que nem futebol, né? Se as preliminares, ninguém gosta muito, não. O pessoal já gosta das semifinais, da final, obviamente. E preliminares do budismo, parece que o pessoal também já quer ser o bodhisattva e já quer ser logo a iluminação. E não funciona assim. Então, dentro do Dharma, Vajrayana, as preliminares são de extrema importância. Muitos professores plenamente realizados, eles sempre vão se referir às preliminares. Sempre. Alguns professores antigos, eles não permitiam que os alunos adentrassem em estudos avançados, médio para avançado, dentro do Dharma, se os alunos não cumprissem com as preliminares primeiro. E alguns professores ainda mais, vou dizer, ortodoxos, mas no bom sentido, eles não aceitavam que os alunos tivessem os ensinamentos do Tantra superior. Se for na escola Sakya é o Landry, se for na Kagyu é o Mahamudra, se for na Geluk é o Lamrim, e se for na Enigma o Dzogchen. Então, alguns professores não permitiam que os alunos recebessem esses ensinamentos, que é o Tantra superior, se eles não tivessem cumprido com as preliminares. Eu mesmo fiz as preliminares 2 vezes e gostaria de fazer mais uma vez ainda. Eu reconheço e digo a todas as pessoas que estão próximas a mim, que estudam comigo, da importância das preliminares. E já há alguns anos, acho que 4 anos atrás, quando o 42º Sociedade de Psiquiatria, no 42º, estabeleceu o TCP, The Complete Path, ou Caminho Completo, que é um programa de 7 anos dentro da Escola Sakya. No 4º ano, no 3º ano, os alunos têm que cumprir o Landry, têm que fazer as preliminares, para que no 4º ano eles venham a ter, então, os primeiros ensinamentos dentro já do Tantra. Então, isso é só para demonstrar o quão importantes as preliminares são. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas antes de eu começar a falar sobre isso, eu gostaria de avisar vocês e comunicar a vocês algumas coisas. Amanhã, dia 12, é o primeiro dia do 4º mês lunar, que em tibetano chama Sagadala. É nesse mês, durante esse período, né, Sagadala, que o Buda nasceu, que o Buda alcançou a iluminação, que o Buda alcançou o Parinirvana. Então, para nós budistas Vajrayana, na escola tibetana, esse é o mês do Vesak, como se fosse o Vesak, só que nós temos o Vesak começando amanhã e o Vesak, o outro Vesak tradicional, já foi o mês passado. Então, hoje é dia 30 do 3º mês lunar, é o último dia do mês lunar, do 3º mês lunar. E como todo dia 30 do mês lunar, é dia de Buda Shakyamuni.
Então, independente de ser Sagadaw ou não, todo dia 30 do mês lunar é o dia de Buda Shakyamuni, como 25, como 29 é Buda dos Protetores, como 25 é Vajrayogini, como 10 é Guru Rinpoche, como 8 é Buda da Medicina, Uttara, e assim por diante. Agora, Sagadawa, o mês de Sagadawa é este mês, que tem início amanhã. Então, para todos vocês que aspiram começar a estudar o Dharma, e todos aqueles que já estão no Dharma, independentemente de qual tempo que você já tem no Dharma, a recomendação é que todos vocês, se possível, tenham muitas práticas meritórias. Então, fica a minha recomendação. E também, a Sociedade Sakya-Trizin gravou um vídeo que estava disponível no YouTube, no Instagram, onde ele fala sobre o Sagadaw. Esse foi disponibilizado hoje, ele falando justamente sobre o mês que começa amanhã. Então, para aqueles que já são praticantes, usem esse mês todo para intensificar suas práticas, suas ações meritórias do pensar, falar e agir. Evitem, de todas as maneiras, terem ações não meritórias, não auspiciosas. Se possível, mas faça até um esforço, permaneça um vegetariano durante esse mês, não comam nenhuma proteína animal, não bebam bebidas alcoólicas, ou seja, tentem evitar toda e qualquer ação não meritória, né? E dedique o mérito que vocês possam alcançar com essas práticas meritórias ao benefício e felicidade de todos os seres. Particularmente, nós realmente estamos num momento da humanidade que nós precisamos gerar muito, muito mérito e dedicar para que a pandemia rapidamente possa cessar, que esse número enorme de óbitos diários possa cessar, que a dor e o luto de todas essas famílias, mesmo aqueles que ficaram com sequelas, enfim, que tudo isso possa cessar. Então, para nós budistas, esse é o mês que nós deveríamos dedicar firmemente esse mês todo, produzindo ações meritórias, ok? Lembra que, dentro da tradição budista, para que nós venhamos alcançar a iluminação, nós devemos ter duas acumulações. Uma é de mérito, e os méritos são derivados de todas as nossas ações que sejam benéficas a todos os seres, e a outra é a sabedoria, que é o entendimento último da natureza de todos os fenômenos como vazio. Mas, para que nós venhamos a ter essa convicção e essa realização da natureza última dos fenômenos, nós temos que estudar, nós temos que meditar, nós temos que contemplar. Até que nós venhamos ter esse entendimento, mas que esse entendimento não resida na área intelectual, mas que nós sejamos capazes de migrar esse conhecimento realmente para a nossa vida prática. E assim nós podemos diminuir intensamente as nossas emoções aflitivas. E diminuindo as nossas ações aflitivas, nossas emoções aflitivas, perdão, nós podemos gerar ações meritórias benéficas a todos os seres. E assim podemos gozar de uma serenidade, uma lucidez cada vez mais duradoura. E o recado que eu queria dar é que eu entro em retiro amanhã, mas eu vou honrar o compromisso do nosso calendário desse mês de maio, porque quando eu lancei o calendário eu não tinha tomado a decisão de fazer o retiro. Então, o calendário, o Sagadaw vai do dia 12 de maio, que é amanhã, até o dia 10 de junho. Então, todas as aulas de terça e quinta vão acontecer. E o que tem marcado é dia 19, é a cerimônia do aniversário do Buda Shakyamuni. Dia 26 é o Sagadaw, é o dia mesmo da lua cheia. Nós temos atividades nesses dias. Então, todas essas atividades vão ter continuidade. A única diferença é que no dia 26 está previsto o Tsogo de Guru Rinpoche e o seu dia inteiro não vai ser, só vai ser das 10 ao meio-dia. Ok? Que é o dia 22, que é um sábado. Então, dia 22
a Guru Rinpoche só vai ser de manhã, das 10 ao meio-dia. No dia 19, aniversário do Buda, das 10 ao meio-dia. E dia 26, que é o Sagadawa, das 10 ao meio-dia. Então, vai ser assim, na hora da cerimônia, eu vou ligar o computador, eu não vou ter nenhum assistente comigo, porque eu estou no meu quarto de retiro. Eu vou ligar o computador, vou dar um ensinamento, vou fazer tudo, mas não vai ter espaço para pergunta e resposta, porque daí seria diálogo. Então, eu vou ligar, vou dar um ensinamento, vou fazer as cerimônias que tiverem que ser feitas, mas não vai ter pergunta e resposta, nada, porque aí implicaria no diálogo. E em retiro a gente não dialoga. Bem? Então, eram esses os recados que eu tinha que dar. A agenda segue normal, mas que nem quinta-feira agora tem o curso vai acontecer. É a segunda das 4 qualidades dos Brahmaviharas, e aí vai ter aula normal, só que não vai ter a discussão no fim. Tá bom? A discussão a gente faz em outro momento depois do retiro. Tá bem? Então era isso que eu queria comunicar a vocês. Muito bom. Então, agora a gente pode começar o tema de hoje. O tema de hoje é as preliminares. Então vamos lá. Quando a gente adentra o caminho do Dharma, nós devemos ter, sim, uma motivação, uma intenção muito bem estabelecida. Obviamente que muita gente começa por curiosidade. Obviamente que tem muitas pessoas também que adentram por algum momento nas suas vidas. Outros adentram porque, de uma maneira equivocada, acham que a sua religião presente não nos ajuda. Enfim, são vários motivos que a gente se aproxima do Dharma. Até aí tudo bem, vale. Só que quando nós nos aproximamos do Dharma, a maneira correta de fazer isso é nós primeiro estudarmos quem foi Buda. Quem é essa pessoa que legou, deixou esses ensinamentos que nós chamamos de Dharma, ou essa filosofia, ou essa prática de vida, ou para alguns chamam religião, chamado budismo. Então, a primeira coisa seria saber quem é, né? A segunda coisa é, se tendo lido a história do Buda, você se inspirar, você se sentir ainda mais motivado, aí você vai, já a partir do momento que você está estudando a história do Buda, provavelmente no fim, a maior parte dos livros fazem assim, eles vão contar como que o budismo se dissemina, as diferentes escolas, tradições, quando o budismo sai da Índia, vai para os primeiros países vizinhos e depois se dissemina e hoje está no mundo inteiro. Mas saber que tradições são essas, né? Então, nós temos primeiro a tradição indiana, depois vem as outras tradições, a tibetana, a chinesa, a coreana, a tailandesa e assim vai. Vai para onde o budismo andou. Então, saber isso implica que nós vimos a estar em contato com o Hinayana, Mahayana, Vajrayana. Vimos a ter contato com a escola Theravada, depois as escolas do Mahayana, que são a maior parte das escolas chinesas, japonesas e assim por diante, a Terra Pura, escola humanista, que está em Taiwan, e depois temos a escola do budismo tibetano, Vajrayana. Saber o que é isso. Depois, o mais certo ainda é procurar um professor dessas diferentes escolas, que sejam professores, obviamente, qualificados, que tenham autorização de falar em nome das suas escolas, das escolas que eles e para que eles contem as particularidades, o que é ser Theravada, o que é ser da Terra Pura, o que é ser do budismo humanista, o que é ser do Zen, das escolas do Zen, o que é ser do budismo tibetano, aí tem as 4 escolas tibetanas, saber o que é isso. Se possível, assistir algumas aulas desses professores. E naquela que você se identificar mais, você deve se aproximar, pedir, então, conversar com aquele que a representa, um professor que representa essa tradição, e começar a estudar.
E se em algum momento você escutar que aquela escola é a única escola, que é a melhor escola, que as outras escolas têm A, Z, X, X, Y de erros, aí já é um sinal para você procurar outra escola, outro professor. Porque o texto budista é um só, o Tripitaka é um só. O que acontece é que nas diferentes tradições vão dar ênfases diferentes, mas o texto é um só. Quando vem para os filósofos, aqueles que fazem os comentários sobre os sutras, que são os ensinamentos diretos do Buda, os discursos dele, vão ter da escola indiana, da escola tibetana, da escola chinesa, da escola coreana, da escola de Tailândia e do Vietnã, e assim por diante. Aí já começa um certo refino, e aí que você vai entender se é isso mesmo que você quer, ou vai preferir escutar numa outra aproximação do Dharma. Ou seja, tendo feito tudo isso, que é o correto de fazer, e você chegar à conclusão que a escola que você gostaria de estar é a escola tibetana, aí dentro da tradição tibetana você tem 4 escolas. A mais antiga, que é a Nyingma, que surge logo com a introdução do budismo no Tibete por Guru Padmasambhava, convidado pelo rei, por Shantarakirti, e tem toda uma história, que é a introdução do budismo no Tibete, a primeira disseminação. Depois, a segunda disseminação, aí já entra a escola Sakya, depois Kagyu, depois Gelug. E aí você começa a ver as diferentes escolas tibetanas também com ênfases diferentes. Então, a Nyingma vai dar ênfase ao Dzogchen, a Sakya vai dar ênfase ao Landre, a Gelug vai dar ênfase ao Mahamudra e a Gelug vai dar ênfase ao Lamrim. Ou seja, esses são os textos raízes filosóficos de cada uma das escolas. E aí você vai começar a achar mais convergências do que divergências. E uma das convergências uma das principais convergências é as preliminares, o estudo das preliminares. Elas são iguais nas 4 escolas, mas tem algumas particularidades em cada uma dessas escolas. Mas as preliminares são exatamente as mesmas. A maior diferença que vai haver vai estar na Guru Yoga. Práticas. 4 acumulações. Nós temos a acumulação das prostrações, a acumulação do oferecimento de mandala, a acumulação de Vajrasattva e a acumulação de Guru Yoga. Então, é só na Guru Yoga que isso muda, porque cada um vai dar ênfase ao seu Tantra raiz. Mas, em última análise, é exatamente as mesmas instruções. A gente pode, na Nyingma, por exemplo, a gente pode seguir o texto de Palavras do Meu Professor Perfeito. Na Escola Sakya, nós temos nossos livros, que é a Luz da Sabedoria, depois tem Mahamudra, e assim por diante. Mas, tirando essas particularidades, que na verdade é uma só, que é a Guru Yoga, porque todas vão ter as prostrações, o que visualizar na prostração? Aí pode ter alguma diferença mínima entre uma e outra. Aí vamos ter a acumulação de mandala, praticamente não há nenhuma diferença entre as 4 escolas. Depois nós temos a acumulação de Vajrasattva. Não tem diferença. Talvez a diferença seja, eu não vou falar muito do que é a diferença, porque vocês não sei quantos vocês têm iniciação para isso, mas a diferença é mínima na hora da visualização, e depois a visualização de Guru Yoga. Todas vão ter exatamente o mesmo número de acumulações, 100 mil. Então, 100 mil prostrações de corpo inteiro, 100 mil oferecimentos de mandala. E aqui no oferecimento de mandala, pode haver algumas instruções, aí vai depender direto do professor e aluno, se vão fazer os 37 pontos de mandala, se vão fazer os 5 pontos de mandala, se vão fazer simplesmente a repetição,
de uma mandala curta de Atisha. Aí é Pith Instructions, é o que o professor vai dar para aquele aluno em particular. E depois vem as 100.000 repetições de Guru Yoga. E aqui sim, cada escola vai ter uma particularidade, né? Mas o princípio e a meta é exatamente a mesma. Eu posso mudar apenas a visualização. E para que são essas preliminares? Então, primeira coisa, quando nós adentramos as preliminares, a primeira coisa que a gente vai falar vai ser sobre a linhagem. E aí sim, cada escola tem a sua linhagem, e a beleza do Vajrayana é essa. Todas começam no Buda Shakyamuni. Então, e aí que o aluno pode ter sua primeira experiência, se ele ainda tiver alguma visão que as coisas são sectárias, vai ser nesse momento que ele vai perceber que na maior parte do caminho as escolas caminham juntas. E depois, quando vai chegando muito próximo do momento presente, é que elas vão criando suas particularidades. Então, nós vamos encontrar na linhagem muitos professores comuns, que está na Sakya, que está na Gelu, que está na Kagyu, que está na Nima. Então, já começa a desconstrução de qualquer visão sectária. Que bom, preste atenção, muita atenção nisso, né? Estude a linhagem. Então, uma dos convites da preliminar é o aluno se familiarizar com a sua linhagem. E todos vão começar no Buda Shakyamuni. Então, um dos principais ensinamentos do Vajrayana é, nesta vida, eu não me lembro de ter visto o Buda. Obviamente que não, que o Buda viveu há 2.500 e alguns centenas para trás. Mas, no caminho Vajrayana, nós aprendemos a ver o nosso professor como o próprio Buda. Respeitando que nosso professor é um ser humano, respeitando que nosso professor está aqui no Samsara, respeitando que nosso professor tem uma diligência, uma disciplina para estar ali como nosso professor. Mas se nós conseguirmos vencer todas as barreiras do orgulho e da vaidade, aí já estavam os primeiros aspectos da preliminar, é conseguir olhar para o seu professor e ver o próprio Buda. Por quê? Na linhagem significa dizer, o Buda Shakyamuni ensinou a seus discípulos, que ensinaram a seus discípulos, que ensinaram a seus discípulos, e que chegou até aqui, até este momento. Então, estudar a linhagem, primeiro, para nós entendermos a história, segundo, para nós entendermos a grandeza do que é a linhagem, e aí nós entendemos a grandeza que vem do que é o refúgio. Mas primeiro, para terminar o assunto linhagem. A maior parte dos alunos, infelizmente, quando eles pegam as sadhanas, e algumas sadhanas têm preces longas de linhagem no começo, eles pulam todas aquelas páginas da linhagem e vão direto para o refúgio. Ou perguntam se tem uma versão bastante reduzida da linhagem, se possível com meia dúzia de nomes, não 100 e poucos nomes, né? Quando a gente faz isso, a gente já começa, se a gente se questionar por que eu estou fazendo isso, você vai acabar chegando a uma resposta, se você for muito honesto com você, é porque você não entendeu o que a linhagem é. Porque se a linhagem não tivesse o valor que tem, ela não seria as primeiras páginas da sadhana. E segundo, os nossos professores não as recitariam todos os dias. Então, se você admira um professor, realmente aquele professor que te dá arrepio, que te põe lágrimas nos olhos, e você vai reparar que ele reza a linhagem dele todos os dias, sem pedir versão condensada. Alguma coisa tem ali, né? Então, por isso que eu gosto de olhar meus professores como seres humanos. E que eles chegaram naquele lugar, e eles são, para mim, as verdadeiras testemunhas da eficácia do método. Porque se você não vê dessa maneira, vai sempre haver dúvida na sua cabeça sobre a eficácia do método. E essa dúvida vai contaminar toda a sua prática. Então, está aqui a primeira coisa das preliminares. Estudar a linhagem, contemplar a linhagem, se prostrar à linhagem, desenvolver incomensurável gratidão à linhagem.
Porque se não fosse por ela, você não estaria recebendo esses ensinamentos hoje. Então, essa é a primeira coisa que a gente aprende nas preliminares. Se nós, nas preliminares, não aprendermos devoção à linhagem, nós não fizemos as preliminares. Então, essa é a diferença de um aluno diligente, disciplinado, com intenção e motivação pura, e de um aluno que está buscando a iluminação, não sei para quê. Só se estiver buscando algum poder sobrenatural, métodos esotéricos, poder ver a lua virando do avesso, ou fazer como Virupa, que inverteu o Ganges. Mas Virupa não fez aquilo para mostrar poder e vaidade. Virupa fez aquilo para demonstrar o Dharma. Então, já começa ali, logo no começo, na primeira página da Sadhana, se você entende o que é ou não a linhagem. Porque, senão, o budismo Vajrayana não é para você. Porque a base do budismo Vajrayana é a linhagem. E isso você vai escutar, não de mim, que sou ignorante, mas você vai escutar de sua Santidade Dalai Lama, Sakyatrismo, Karmapa, ou dos grandes mestres que permanecem no anonimato até hoje. Esses vão ter uma coisa em comum. Eu me lembro muito de um grande professor meu da escola Nigma. Eu tive o privilégio de estudar nas 4 escolas. O professor me fez estudar nas 4 escolas, para que eu realmente pudesse entender tudo isso, incluindo a Theravada. Então, um grande professor da escola Nigma, Trushti Rinpoche, os atendentes dele falavam sempre a mesma coisa. Não importava a idade que ele já estava avançado, que só, e todas as limitações físicas que ele tinha, no mínimo, 108 prostrações de corpo inteiro ele fazia todo dia. E os alunos dele, os atendentes dele, vendo aquilo, acompanhavam a 108 e até mais. Porque se o meu professor faz isso, é porque alguma coisa grandiosa tem ali, né? Então, muitos professores, desses que a gente derrama lágrimas quando tem a oportunidade de estar na frente deles, eles fazem procissões todos os dias. Aliás, eles fazem o Nondro todo dia. As 4 sessões do Nondro todo dia. Né? Então, o Nondro são as preliminares. É o nome tibetano. Nondro significa as preliminares. Então, quando você vê um professor de 70 anos, com enormes limitações físicas, fazendo minimamente 108 prostrações de corpo inteiro, e nós aí com seus 20, 30, 40, falar que não aguenta fazer um negócio desse, alguma coisa nós temos, né? Talvez pensar, a gente é mais intelectual, a gente entende isso por outros métodos intelectuais. Até a hora que você vai entender que Dharma não tem nada a ver com intelectual. Tem a ver com cognição, e essa cognição sendo instrumento de transformação. Talvez aqui fique aí uma sugestão para a gente pensar o que o Dharma chama de intelectual e o que o Dharma chama de cognitivo. No seguinte, quando a gente estuda, né, Vipassana, a gente vai descobrir que cognição basicamente é a diferença entre agir e reagir. Então, quando você faz um nondro, você não reage, você age. E fazer um nondro já é uma ação intencional para que você possa verdadeiramente desconstruir, primeiro reconhecer e depois desconstruir, destruir, dissolver, transformar, purificar os venenos mentais que são a grande causa das nossas emoções, barrinha, sofrimento. Então, quando a gente tem a oportunidade de ver os nossos professores falando do Nondro, e aqui talvez eu vá ser bem ortodoxo, mas talvez foi assim que eu fui educado pelos meus professores. Às vezes a gente escuta hoje em dia professores mais jovens tentando substituir as práticas do Nondro, a maneira tradicional dela, por muitas outras práticas diferentes, não tão tradicionais. Tudo bem.
Se a pessoa tem uma deficiência física, se ela tem uma limitação física, se ela tem 80 anos e conheceu o Dharma agora e tem uma motivação genuína de fazer um nondro, talvez ela não tenha condição de fazer prostrações. Então a gente pode elaborar outros métodos, outros meios para fazer o que seria a prostração. Mas se eu pegar e simplesmente falar, não tem problema não, só recita o mantra do refúgio, que já está bom. Eu vou perguntar para vocês assim, vocês já viram o que acontece com vocês quando vocês são submetidos a um esforço físico constante? O que acontece? Por exemplo, subir, vamos dizer que você chegou na sua casa com o carro cheio de sacolas do supermercado e o elevador quebrou e você mora lá no 29º andar. Imaginou subir as escadas com as sacolas do supermercado? O que vai acontecer para você lá pelo 4º andar? Você vai esquecer que acabou a luz, vai fazer o quê? Eu moro no 29º, eu queria ter aquela paisagem da praia, né? E hoje, justamente, hoje eu trouxe picanha, cerveja, isso, aquilo outro, porque eu queria fazer lá um churrasco na minha varanda gourmet. E agora vou subir 29 andares, carregando todas essas sacolas. Que pensamentos vão passando na cabeça da gente quando a gente faz isso? Né? Ou quando você tem que, enfim, imagina esforços físicos. O que acontece com nós? No começo a gente pode falar, tá bom, tiro de letra, são só 29 andares, tudo bem, hoje é sábado, não estou com pressa. Depois vai chegando no 4º, no 10º, né? A gente começa a xingar o elevador, xingar o governo, xingar o prefeito, xingar não sei quem. Já fala, não preciso dessa comida toda, basta um pão lá em cima, já está muito bem, vai ficar lá no carro até a hora que a luz voltar. Não é assim que a gente faz? Então, quando a gente se prostra, a prostração do corpo inteiro nos leva a um determinado estresse físico, determinado, bastante forte. O joelho dói, a junta dói, a cabeça dói, a testa dói, tudo dói. E a gente não chegou nem na 100 ainda, de 100 mil que tem que fazer. E aí a gente começa a falar, isso é coisa de louco, imagina que eu vou fazer isso. Isso aqui, imagine, século XXI, isso aqui é lá no tempo, não sei de quando. Você vai começar a rodar. E isso, na verdade, são todos os nossos contaminantes. Então, isso é só um exemplo. Então, eu acho assim, se nós temos condição física de fazer as 100 mil prostrações, nós devemos fazer as 100 mil prostrações. Se nós temos alguma limitação física de saúde, mas nós temos motivação pura, nós vamos falar, professor, eu gostaria muito de fazer 100 mil, mas o que eu posso fazer é tantas. Como é que eu completo isso? E ele vai dar um jeito de você, né, elaborar isso. Sempre há um jeito. O que precisa ter é motivação e intenção pura. Porque, do contrário, a gente já vai pedir o jeito antes de tentar, que é o que geralmente a gente faz. Então, a gente pode dizer, olha, eu posso fazer 100 por dia. As outras tantas que eu vou acumular por dia para chegar lá nos 100 mil, uns 4, 5 meses para adiante, eu vou circunambular. Existem vários métodos que a gente pode fazer isso. Mas a gente deve ter a intenção de fazer o máximo possível todos os dias das prostrações. Não há nenhuma outra coisa que substitua a prostração no sentido de levar-nos a estados, né, mentais que surgem naturalmente quando nós somos submetidos a algum esforço. E depois existe não só o esforço da prostração, mas existe o esforço de recitar o que tem que ser recitado, que é o refúgio, a visualização, que é sustentar minimamente o seu pai, padre, né, as pessoas amadas, filhos e assim por diante, desses lados também. E visualizar incontáveis seres humanos. Todos fazendo isso com você, porque você está no caminho Mahayana. Então, você não é self-liberation, você aspira que todos os seres possam, juntamente com você, alcançar a liberação de toda e qualquer causa de sofrimento. Então, não é só o ato físico da prostração, mas existe todo uma visualização, uma recitação de mantra. E isso sustentado numa visão unifocada.
É um trabalho enorme, sim é. Mas o poder purificador, principalmente da raiva, do ódio, do rancor, que a prostração tem. Então, na verdade, cada uma das acumulações das 4 preliminares, elas são antídotos diretos para determinados venenos mentais. E esses venenos mentais, curiosamente, vão subir à tona quando você estiver fazendo cada uma dessas acumulações. Então, obviamente, no caso da prostração, é a raiva, o rancor, o ódio, as emoções afetivas mais, né, o ego, aquela coisa de se prostrar. Né? Se prostrar é um ato de humildade. E aí tem toda a visualização que acompanha isso. Né? Que aí, minimamente, é visualizar pessoas com quem a gente, neste momento, possamos estar tendo alguma dificuldade, algum conflito. Então, já imagina a gente se prostrar a um inimigo, por exemplo. Isso não passa na cabeça de ninguém, só no mundo budista mesmo. Porque, na verdade, eu vou reconhecer que esse ser, né, que eu, por exemplo, tenho raiva, na verdade, esse ser está fazendo um favor para mim. Através dele, eu reconheço que há em mim esse poder altamente destruidor da raiva. Que se não fosse por essa pessoa, por essa experiência de estar tendo raiva dela nesse momento, eu não ia reconhecer em mim, por exemplo, essa emoção tão destruída, tão destrutiva, tão avassaladora, como é a raiva, o ódio. Então, se eu entrei em contato com esse sentimento, com essa emoção, é porque isso há em mim. Se eu não tivesse isso em mim, eu não sentiria isso com ninguém. Então, essa é uma grande diferença do Dharma e de outras, talvez, religiões ou de outras visões, de outras perspectivas, onde a gente culpa alguém e não é. Quando alguém faz uma coisa e você sente raiva, a raiva está em você, não está no outro. Então, quando nós fazemos a preliminar da prostração, o esforço físico, o cansaço físico, o estresse, vai permitindo que a gente vá entrando em contato com esses sentimentos. Aí eu não preciso de ninguém lá na minha frente. Sou eu mesmo que vou dando vida a isso, porque faz parte. Há em mim esses sentimentos. Então, dentro das preliminares, da preliminar da prostração, é para nós reconhecermos, né, esses sentimentos tão ruins e enfrentá-los diretamente, olhando para eles. Lembrando que, quando nós nos prostramos, nós colocamos 2 mãos, 2 joelhos e a testa no chão. Então, são 5 pontos. E quantos venenos mentais nós temos? 5. Então, não é coincidência isso. Então, quando eu me prostro com a verdadeira intenção de reconhecê-los e pacificá-los e purificá-los de modo que esses venenos demais já não tomem conta de mim. E ao fazer a prostração, eu repito a frase, a oração do refúgio. Um outro significado que é, ao mesmo tempo que eu estou entrando em contato com essas emoções que surgem durante a prostração, mas eu agora faço dentro de um refúgio. Então, eu não estou à deriva da ignorância. Eu estou no meu refúgio. Eu estou abrigado. Então, é diferente. Pode estar um temporal lá fora e eu ver o temporal daqui de dentro. Mas, se eu estava na praia, se eu estava indo para algum lugar, enfim,
coisas que eram tão importantes para mim, eu não estou na chuva, mas também eu não estou indo para onde eu queria ir. Então, eu estou entrando em contato com essa frustração. Mas eu não estou na chuva me molhando, não estou no vento, não estou na tempestade. Mas eu não deixei de ter esses sentimentos, deixei. Só que aqui, dentro do refúgio, dentro desse abrigo, eu posso elaborá-los de uma maneira mais lúcida, mais consciente. Até chegar a um ponto de dizer, fazer o quê? O tempo não está sob o meu controle. Eu não posso sair daqui nesse temporal. É a mesma coisa que acontece quando eu recito o refúgio, vou entrando em contato com todas essas raivas, esses ódios, sabe lá o que vai surgir. Então, dentro do refúgio, eu vou ter tempo de olhar para cada uma dessas emoções que vão surgindo e entender que são emoções, que são sentimentos, que são memórias, mas eu não sou essa raiva, eu não sou esse ódio, eu não sou esse rancor. Aí eu começo a entender. Sentir isso não faz de mim ser isso. É que nem você ter um câncer. Você não é o câncer. Você segue sua vida. Então, quando nós vamos entrando em contato com tudo isso, só que a gente está fazendo isso recitando o refúgio. Então, eu não perco o meu abrigo. E quem é meu abrigo? Aquela linhagem lá que eu estava citando ali atrás. Aquela linhagem é o meu abrigo. Eu não estou sozinho. Eu tenho uma sanga comigo. Eu tenho uma linhagem comigo. Então, eu posso enfrentar isso sem medo. O que é o meu ódio? O que é a minha raiva? O que é o meu rancor? O que é a minha inveja? Os meus ciúmes? Os meus desejos? Que me levam a fazer coisas que só, no fim, só dá, não vou falar porque eu estou vestido de monge, mas só dá aquilo que as pessoas normalmente falam. Né? Dá tudo errado, pronto. Fica melhor assim. Ou melhor dizer, aquilo tudo que a gente fala, que põe nome, na verdade são sofrimentos. Parece que por nome alivia, mas não alivia. Porque eu permaneço no sofrimento. Então, quando eu estou fazendo a preliminar, a primeira delas, que é a prostração, e são 100 mil prostrações acompanhado da oração do refúgio, então aqui eu acumulo 100 mil refúgios, 100 mil prostrações. Né? E a motivação bodhicitta, então eu tenho a bodhicitta que me sustenta isso. Então, quando nós fazemos a preliminar, essa, por exemplo, eu vou falar de cada uma delas, eu estou purificando, né, essas emoções mais avassaladoras que existem. E que o grande antídoto disso é a humildade. Então, é uma desconstrução do selfish, que é esse apego ao eu, esse apego ao ego, esse apego à vaidade. Para que possa surgir em mim a minha natureza. Que ser humilde é a nossa grande fortaleza. O ego é uma fraqueza. A humildade é uma fortaleza. O ego é facilmente detonado pela fofoca de qualquer um. A humildade, não. Por isso que as pessoas têm raiva das pessoas humildes. Porque a pessoa humilde, ela não precisa das fantasias. As fantasias são o que o outro usa para desconstruir, para criar a pessoa vaidosa, o ego, o egóico, os sentimentos de raiva, de ódio, assim por diante. Os humildes, as pessoas humildes,
E aqui eu não estou falando humilde materialmente somente, não. Estou falando humilde em relação à postura no mundo. Aí basta estudar os 8 versos que transformam a mente, que é 8 versos nos lembrando do poder da humildade. Né? Onde você não é atingido pelo xingamento, pelas ofensas, pela desconsideração dos outros. Cada um segue o seu caminho. Né? Então, dentro das processões, é que nós vamos lidar com isso. A segunda acumulação é do acúmulo de mandala. O acúmulo de mandala é desenvolver generosidade, é desenvolver desapego. Então, você tem a sua panela de mandala, né, que chama de panela, mas é uma superfície, onde você, né, nesse chão, a mais simples recitação é: nesse chão, lavado com águas perfumadas, cobertos com ornamentos, sem nada faltar, junto a isso ofereço meu corpo, méritos e riquezas acumulados desde um tempo sem princípio, juntamente com o Monte Semeru, os 4 continentes, o Sol e a Lua. Tudo isso ofereço a vós, glorioso Buda Vajradhara, aspirando que todos os seres possam ser felizes e que eu possa alcançar a liberação de toda a ignorância. E assim a iluminação. Tranguru Mandalabula Samarana Samaye. Então, são a repetir 100 mil vezes. Né? E o arrozinho que você despeja ali, você visualiza como tudo que você possa ter possuído nessa e em outras vidas, seja onde for. Tudo isso, tudo que você tem, tudo que você teve, tudo que você possa vir a ter, você oferece ao benefício e felicidade de todos os seres. Como se fosse possível, através disso, né? É possível, mas é como nesse ato, que toda a fome do mundo cesse, que toda a sede do mundo cesse, que todas as doenças cessem, que todos os desequilíbrios e conflitos, que tudo cesse. Então você oferece tudo, inclusive o objeto do nosso maior apego, que é o nosso corpo. Ao oferecer o corpo, você entende a impermanência do corpo, desde o nascimento, crescimento, envelhecimento e morte. Então, quando você oferece isso, você reconhece que esse corpo, na verdade, instrumento dessa vida tão preciosa, tão rara e tão frágil, ele não pode ser um objeto de apego, porque ele é impermanente, ele é finito. Mas, por quanto esta vida existir, ela é extremamente rara, preciosa. Então, eu devo fazer uso desta vida, desse corpo humano, para que eu possa alcançar a iluminação, para que as minhas ações no mundo sejam benéficas a todos os seres, para que o que eu fizer no mundo possa, de alguma maneira, ajudar os outros. Então, quando eu faço oferecimentos de mandala, eu vou desconstruindo todos os níveis de apego. Todos os níveis de apego, porque apego tem vários níveis. Isso a gente ensina, a gente fala quando a gente estuda a paramita da generosidade, onde a gente até então achava que generosidade é doar coisas materiais às pessoas, obviamente que vai ajudá-las. Mas a maior doação que nós podemos fazer a alguém é o doar de si. É o doar-se. O doar a sua atenção, doar o seu tempo, doar o seu saber. Isso é doar. Então, quando a gente fala, a gente primeiro põe uma gotinha de água, né? Eu não vou ensinar a fazer, tem uma conversa para isso, mas põe uma gotinha de água e recita Vajrasattva, significando que nesse chão onde eu vou fazer todos esses oferecimentos, que ele esteja puro, que ele não esteja contaminado. Mas não é com pó, é com o nosso ego, com a nossa ignorância. Então, quando eu ponho a gotinha de água e, né, e falo um Vajrasattva, esfregando o punho, eu estou pacificando. É como se você vai oferecer comida a alguém, ou água a alguém, você não oferece água, comida num prato sujo.
Você lava o prato, você lava o copo. E aí você põe a comida fresca, a comida boa, a água pura. E você oferece. Então, no oferecimento de mandala, eu vou oferecer em todos os níveis essa mandala. Por isso que na Dhyatissha, na mandala Dhyatissha, que ela é bem simples, a gente fala, nesse chão lavado com águas perfumadas, coberto com flores e ornamentos perfumados, sem nada faltar. Sobre ela eu ofereço o meu corpo, méritos e riquezas, acumulados desde os tempos sem princípio, juntamente com o Monte Semeru, com os 4 continentes, com o Sol e com a Lua. Tudo isso eu ofereço a vós, Guru Vajradhara, para que todos os seres alcancem o estado iluminado. Significando o quê? Eu ofereço tudo que eu possa vir ter tido com a visão altruísta. Todos os seres de todos os reinos possam alcançar a liberação de todos os níveis, de todo e qualquer nível de sofrimento. Porque essa é a ação compassiva. O grande sustentador do voto de refúgio é a compaixão. Então, dentro do caminho Mahayana, nós assumimos o refúgio até que todo e qualquer ser seja liberado de qualquer experiência de sofrimento. Diferente do caminho Hinayana, que é do caminho de self-liberation. Então, dentro dessa mandala, eu estou purificando todos os níveis de apego, mas também eu estou fazendo um grande exercício sobre sabedoria. Porque a sabedoria, em última análise, é o entendimento de que tudo que nós experienciamos, na verdade, é vazio de uma natureza inerente. Então, não há nada a partir dessa experiência, dessa vida, que possa ser objeto de apego, cujo apego vai gerar em nós as 3 grandes pilares, né, da ignorância, que é o apego, a aversão e a indiferença. Mas o apego vai gerar os ciúmes, a inveja, a mesquinhez, a avareza. Então, tudo isso vai sendo pacificado e purificado. E aqui também exige um esforço físico intenso, tanto na prostração quanto na oferência de mandala. Essas 2 acumulações existe um esforço físico repetitivo, no caso, ambos os casos são repetitivos, e que vai dar dor no corpo, vai dar muitas dores no corpo, e essas dores do corpo vão distrair a nossa atenção, o nosso foco, e vão fazer que a gente comece a ter pensamentos totalmente fora, né, do que é para ser. Mas isso faz parte do movimento, né, da nossa ignorância. Então, ser disposto a essas emoções, a esses pensamentos, é que a gente pode ali, naquele momento, interferir, interceder e alimentar a prática, por exemplo, da mandala, relembrando todos os ensinamentos das paramitas sobre generosidade. Relembrando os ensinamentos sobre o que é sabedoria, que é a natureza vazia de todos os fenômenos, que não há nada ali para ter apego, não há nada ali que eu posso ficar com medo e eu estou doando minhas coisas, o que é isso? Eu vou doar para quem? A gente sempre tem medo de doar e ficar sem. Esse é o grande equívoco. A gente não entende que generosidade traz prosperidade. Quanto mais nós doamos, no movimento da mandala, mais nós recebemos. Então, que doemos tudo que temos para que nós possamos sempre, né, estar dentro nessa mandala da prosperidade. Então, esse é o grande exercício da segunda preliminar, que é o oferecimento de mandala. E aí pode ser de 37 pontos, enfim, tem várias versões, como citar isso e como fazer o oferecimento, fazer em 5 aros, ou fazer simplesmente acima de uma única mandala, uma única superfície. Aí a elaboração de cada um. Né? Então, o aluno conversando com o seu professor, ele vai receber a orientação de como fazer. Né? E aí você experienciando, se você percebe que quanto mais mandala você faz, mais apego, mais difícil vai sendo, é porque você está no caminho certo. Você está entrando em contato com a sua mesquinhez, com a sua avareza. Né? Mas você tem a intenção e a motivação pura de se liberar desses venenos mentais. A terceira
A terceira preliminar diz respeito às prostrações, a Vajrasattva. Essa sequência que eu estou citando, não obrigatoriamente tem que ser a que você vai fazer, mas normalmente é primeiro as prostrações, o acúmulo de mandala, depois a purificação de Vajrasattva. Tanto na meditação em Vajrasattva como na meditação em Guru Yoga, nós geralmente fazemos ela na postura da meditação, sentado, na posição plena da meditação, para aqueles que podem fazer isso, e para aqueles que não podem, aí senta na cadeira, vê como é que é a sua zona de conforto. Mas a terceira preliminar diz respeito à purificação de Vajrasattva. São 100.000 acumulações da repetição do mantra longo de Vajrasattva. O mantra de 100 sílabas que a gente fala. E só repetir o mantra não seria tão difícil, além que é longo e demora. Mas o ponto primordial disso, dessa parte das preliminares, é a visualização de Vajrasattva. Aí eu não vou entrar em detalhes, por causa que exige que vocês todos tenham essa iniciação. Mas, o que pode-se dizer aqui é, quando nós meditamos em Vajrasattva, quando nós acumulamos 100.000 vezes o mantra de Vajrasattva, nós estamos como que tomando 2 banhos. Um banho interno e um banho externo. Ou seja, quando nós visualizamos Vajrasattva no topo da nossa cabeça, junto com a consorte, quando nós visualizamos, basicamente, isso pode-se dizer, o néctar de Vajrasattva penetrando pelo lado da nossa cabeça e se expandindo dentro de nós, significa que todo o eixo da ignorância, todos os venenos da ignorância são purificados tanto pela respiração correta das sílabas do mantra, quando ele deve ser falado, ele não pode ser pensado, ele tem que ser falado, sussurrado minimamente, porque quando nós falamos, nós temos movimento do que nós chamamos de lungs, que são os ventos internos, e esses ventos passando, né, pelo canal central e pelos chakras. Os chakras aqui têm suas próprias particularidades dentro do caminho Vajrayana. Não vamos confundir com outras tradições. No caminho Vajrayana ele tem chakras, neles habitam sabedorias. Então, quando nós recitamos o mantra, né, com a respiração, o movimento da respiração, são movimentos longos da consciência sutil, e nisso nós sustentamos a visualização de Vajrasattva, e tem todo um detalhamento muito específico de como isso acontece, e nisso todos esses ventos, nesse movimento, vão purificando, né, todos os venenos mentais através do saber ou das saberes que envolvem as 5 sabedorias búdicas. A sabedoria da realização, a sabedoria da equalidade, a sabedoria do espelho, a sabedoria do discernimento e a sabedoria do Dharmadhata. Então, quando nós meditamos em Vajrasattva, na sílaba Hum, aí, no expandir dessa sabedoria em nós, através dos ventos internos, que são os ventos sutis da nossa consciência, nós purificamos no nível mais sutil, mais profundo da nossa consciência, né, os venenos mentais. Mas mais que isso. Vajrasattva significa a purificação também dos nossos karmas. Só que nossos karmas são purificados através das nossas ações meritórias. Então, voltando lá atrás, quando a gente estava falando dos venenos mentais que surgem quando nós nos prostramos, depois, quando os venenos surgem, quando nós fazemos a prática de generosidade, a equalidade dentro da oferecimento de mandala. Agora aqui, todos aqueles venenos que surgiram, né, vão ser agora purificados pelas bênçãos de sabedoria
do que nós chamamos, né, do Buda da sexta família. Então, nós temos as 5 famílias que eu já citei, Amoghasiddhi como a sabedoria da realização, Ratnasambhava como a sabedoria da equalidade, da generosidade, Akshobhya como a sabedoria do espelho, Amitabha como a sabedoria do discernimento e Vairocana como a sabedoria do Dharmadhata. E agora, né, Vajrasattva como a sabedoria que coroa esses Budas com o simbolismo que todas essas 5 sabedorias, elas pacificam e purificam os 5 venenos mentais, liberando, então, a nossa consciência desses venenos, e assim nós podemos reconhecer a nossa natureza última, não separada da natureza de Buda, e aí nós vamos nos remeter de novo à linhagem, e saber que no início essa linhagem parecia um algo na minha frente. Agora entendo que eu e a minha linhagem somos inseparáveis. Então, aquela linhagem que talvez lá atrás você pulava todas as folhas, agora você vai reconhecer se você pulou aquilo que você era. Então, é melhor você voltar todas as folhas para Sadhana e começar de novo. Porque a sua natureza é inseparável da linhagem. Então, aí uma reflexão extremamente profunda, que só através da visão de Vajrasattva que a gente vai reconhecer isso. Então, cada uma desses seres, uma dessas pessoas que desde quase 3.000 anos atrás preservaram esses ensinamentos, nós devemos verdadeiramente nos prostrar a todos e cada um deles. Porque se hoje eu estou Vaticano Vajrasattva e reconheço isso, só foi possível ter esse método graças a todos e cada um desses que me antecederam. É a linhagem. Então, não haveria Buda para nós se não fosse a linhagem. E não haveria Buda se não fosse a linhagem que ele se tornou Buda. E aí, isso vai longe. Então, essa foi a terceira preliminar. A preliminar da purificação. Primeiro nós reconhecemos e agora nós purificamos. E aí, a última seria a preliminar da Guru Yoga. Então, tendo agora eu pacificado e purificado todos os meus venenos mentais, agora eu reconheço a linhagem, não é? Foi assim que eu terminei. Agora eu reconheço a linhagem. Agora eu vou meditar diretamente na sabedoria dessa linhagem. E aí, em cada uma das escolas vai estar representado por uma deidade. Por isso que eu falei, na Guru Yoga, em cada uma, seja na Nigma, na Gelugpa, na Kagyu, né, ou na Sakya, aí cada uma dessas escolas tem uma deidade. E primeiro reconhecer que não existe diferentes Budas. Buda, em sua sabedoria última, não tem forma. Então, sem apegos. Na minha escola é fulano, na minha escola é ciclano. Se você ainda pensa dessa maneira, volta lá para a prostração de novo e começa tudo de novo. Porque se você fez a sua preliminar corretamente, quando chegar agora aqui na Guru Yoga, você vai regozijar com o Dharma. O Dharma que nós possamos estar naquele momento, tendo como escola. Porque, em última análise, quando eu meditar em Guru Yoga, eu medito na natureza vazia da sabedoria última de todos os Budas. Não tem forma, não tem cor, não tem peso. Mas aí, meditando numa deidade específica, ia percebendo como vazia. E eu, na minha Guru Yoga, ao repetir 100.000 vezes o verso da Guru Yoga, da tradição que você estiver fazendo, manda. Desculpe, a preliminar, o vício do verbo, né? Que você estiver meditando, essa vai ser, né, a natureza luminosa, a radiância luminosa da Guru Yoga. Então, a Guru Yoga é tão, tão, tão importante, porque ela é
Nas 4 preliminares não tem aquela que é mais ou menos importante que a outra. Porque, se vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui agora, ela é interdependente. E nós precisamos de todas elas para chegar nesse lugar. Né? É como as 6 paramitas. Quando a gente entende as 6 paramitas, a gente entende, né, a natureza última delas. Mas eu precisei praticar cada uma delas para chegar nesse lugar. Então, quando nós aprendemos a Guru Yoga e nós verdadeiramente, assim, das tripas mesmo, sentimos conexão com o nosso professor, nós meditamos diretamente na natureza última de Buda, que não tem cara, não tem cor. Aí é quando a nossa mente repousa na sabedoria primordial, no estado Dharmadhata, e na sabedoria de Vairocana. Por isso, como nós já temos, aqueles que já desenvolveram tudo isso, meditar todo dia significa repousar na Guru Yoga, na inseparabilidade da nossa mente, da mente do nosso professor, porque a mente do nosso professor, se você estudou o que significa linhagem, que eu estou falando desde o começo, representa a natureza da sabedoria última. Então, quando nós meditar em Guru Yoga, nessa preliminar, é repousar, é simplesmente deixar que a mente repouse em sua própria natureza, inseparável da natureza da mente do professor, inseparável da mente da natureza da linhagem, inseparável da mente da natureza das 5 famílias búdicas, inseparável da mente da natureza primordial. É simplesmente um silêncio absoluto. E sutilmente, com um eco que ecoa, é como se fosse o som do universo. O universo não tem som, né? Tem. E segundo a tradição, o som é a sílaba Om. Existe esse som no universo. É a natureza do universo. Então, quando nós repousamos em Guru Yoga, o que soa são os versos da Guru Yoga. Aí cada tradição tem o seu verso. E dentro das tradições tem vários versos. Aí aquele que você escolheu, que o seu professor te falou, qual você devia repousar na mente. Então já não é mais uma coisa de ficar recitando, mas é uma coisa mais de ficar vivenciando. Ah, mas tem que contar até 100 mil. Aí você vai aprender como isso funciona. Né? Para que você possa concluir isso. Então, a natureza das preliminares faz com que, se você realmente fizer as preliminares, e vamos supor que você está estudando o Dharma já há alguns anos, e você agora resolveu, ou porque você resolveu, ou que o seu professor falou para você, aconselhou você a fazer o mundo. O que eu quero dizer é, se você já é um praticante do Dharma, e você fizer um Nondro, você vai perceber como um grande divisor de águas, o antes e o depois. Se você já praticou, já fez o Nondro logo no começo, como foi o meu caso, você vai querer repeti-lo várias vezes. Porque você percebe o quão significativo é o Nondro. Só que daí você não precisa fazer o Nondro. Eu fiz o Nondro completo 2 vezes. Tenho a firme intenção de fazer a terceira. Mas você não precisa fazer um Nondro no sentido das 100 mil, mas faça o Nondro todos os dias. Todos os dias. Faça as 4 sessões do Nondro. Estipula para você mesmo. Vão ser tantas prostrações, vão ser tantas mandalas, vão ser tantas vajrasattva, vão ser tantas Guru Yoga. Para que você nunca esqueça o caminho. Quando a gente encontra um lugar gostoso que a gente gosta de estar, a gente não esquece aquele caminho, esquece. Então, é basicamente isso. Você quer manter o caminho limpo,
desimpedido. Porque tem gente que faz uma trilha, alcança o lugar, regozija, depois deixa que o mato tome conta de novo do caminho. Aí quando você quer voltar lá, você tem que limpar o caminho inteiro de novo. Então, se você fizer as 4 sessões do novo todo dia, você vai manter o caminho limpo. E aí, a última coisa que eu vou dizer para vocês é, na hora da morte, olha eu, pronto, voltou, ele tinha que falar sobre morte, né? Ele não ia deixar passar sem falar de morte. Acontece que o Nondro começa com uma grande meditação sobre os 4 pensamentos que transformam a mente. O precioso renascimento humano, a impermanência, a morte, o sofrimento e a lei de causa e efeito. Então, começamos o Nondro com uma profunda reflexão sobre os 4 pensamentos que transformam a mente. E quando você achar que você terminou o Nondro, antes que você vá lá bater na porta do seu professor e pedir para ele, agora eu quero aprender o Landry, o Lanrin, o Dzogchen, o Mahamudra, gaste 1 ano contemplando as 4 incomensuráveis. Possam todos os seres ter a felicidade, a causa da felicidade, possam todos os seres estar livres do sofrimento, das causas do sofrimento. Possam todos os seres jamais se separar da suprema bênção, pois ali não há sofrimento. Possam todos os seres viver na mais pura e completa equanimidade, livres do apego, aversão aos próximos e distantes. E fazendo as 4 sessões do Nondro todo dia. 1 ano. Aí certamente você está preparado para receber o Tantra superior da escola que você estiver praticando. Dzogchen na Nyingma, Lambre na Sakya, Mahamudra na Kagyu, Lamrim na Gelug. Seria esse o caminho mais eficaz, talvez, para que a gente possa praticar o Dharma com eficiência, com eficácia. E regozijar a cada dia por estar tendo a oportunidade de fazê-lo nesta vida. Eu acho que era isso que eu queria falar para vocês hoje. Tá bom? Então, só que para que a gente possa praticar o Nondro, nós temos que ter algumas iniciações e, acima de tudo, um professor que nos guie no Nondro. Porque o que vai surgindo durante o Nondro, realmente a gente precisa de um professor com quem a gente possa dialogar em segredo. Porque o Nondro, o que surge nele, são os reflexos do nosso karma. Isso não é para pôr no Facebook, nem no Instagram, nem em lugar nenhum. Isso é para ser falado diretamente com o seu professor. Porque a cada vez ele vai te dar um piece instruction, uma instrução pontual, específica para você, naquele momento dos seus estudos e de sua prática. Não, a gente não faz o Nondro sozinho. A gente faz o Nondro com as bênçãos do nosso professor. Era isso. Tá bom?